Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para fazer a leitura da palavra do Senhor e também estar buscando ao Senhor em espírito, em verdade, através da oração. Amém? Então quero contigo nós estarmos aí orando nesse momento. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse dia, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, fortalecido, e as tuas boas mãos, ó Pai, tem nos dado um novo dia, Senhor Deus, que dia maravilhoso, mais um dia de vida, mais uma oportunidade, ó Deus, de estarmos vencendo os obstáculos, ó Pai, que estão propostos em cada um de nós, ó Pai. Então, Pai, nos ajuda, fortaleça-nos, faça com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Cada dia que venhamos, ó Pai, vencer e ultrapassar, Senhor Deus, os degraus a qual galgamos, ó Pai, cada dia. Não nos deixa retroceder, mas que venhamos avançar. No Teu nome, sejamos mais que vencedores. Abençoa, Senhor Deus, as famílias, criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a anciã. Toma também, Senhor Deus, os casais, ó Pai, que já contraíram matrimônio, namorados, ó Pai, noivos. Esteja, Senhor Deus, dando saúde, paz, alegria, prosperidade. Traga, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para dentro dos lares, ó Pai, para terem o que comer, o que beber e com as suas responsabilidades mensais acertar, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu louvo, engrandeço, magnifico o Teu nome, Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui, que bom nós podermos estar colocando a nossa vida no altar. Eu quero contigo também estar aqui convidando meus amados irmãos para estar comigo aqui nessa manhã. Então, nós temos a alegria da salvação do Senhor e nós não podemos deixar de buscar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, sejamos uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Então, quero contigo nós falarmos um pouquinho dos livros a qual nós vamos ler. Eu creio que vai edificar a sua vida. Eu creio que vai ser algo assim maravilhoso para nós, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E nesse carinho, nesse amor, o Senhor tem aí feito de nós instrumentos nas suas mãos. Então, venhamos aí ser operosos, né? Segundo o proceder do Espírito Santo, segundo a mão abençoada do Altíssimo, nós venhamos ser alvos, né, de suas bênçãos insondáveis e que venhamos ver o Senhor agindo com poder e grande glória na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Então, que sejamos aí consolados pelo Senhor, que sejamos encontrados pelo braço do Pai, que seja assim um tempo maravilhoso, amém? Então, glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias, glórias ao Senhor, Deus de Israel. Eu quero então contigo nós estarmos lendo aí 1 Samuel. Vamos estar buscando 1 Samuel. Eu quero ler com você aí a palavra do Senhor. Deixa eu buscar aqui o Facebook também, onde está as nossas anotações, e aí a gente tem aqui as diretrizes, né? Glórias a Deus, que maravilha. 1 Samuel, capítulo 27 e 28, amém? 1 Samuel 27 e 28, nós vamos aí correr para esse livro abençoado da Bíblia, né? A qual o Senhor tem aí nos instruído. 1 Samuel capítulo 27 e 28.
Disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou e passou com 600 homens que com ele estavam a Aquis, filho de Maoque, rei de Gade. E Davi ficou com Aquis em Gade, ele e os seus homens, cada um com sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, as Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado que Davi tinha fugido para Gade, não cuidou mais de buscá-lo. E disse Davi a Aquis: se eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite. Pois por que razão habitaria o teu servo contigo na cidade real? Então lhe deu Aquis naquele dia a cidade Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Versículo 7. Foi o número dos dias que Davi habitou na terra dos filisteus, 1 ano e 4 meses. E subiu Davi com seus homens e davam sobre os Gesuritas e os Gerzitas, e os Amalequitas, porque antigamente foram estes moradores da terra que se estende, aleluia, na direção do sul, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher. E tomava ovelhas e vacas e jumentos e camelos e vestes e voltava e vinha a Aquis, e dizendo a Aquis: onde atacaste hoje? Davi dizia: sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jeremitas e sobre o sul dos queneus. E Davi não deixava com vida nem a homem nem a mulher, para trazê-los a Gade, dizendo: para que porventura não nos denuncie, dizendo: assim Davi o fazia. E este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo: fez-se ele certo, aborrecível para com seu povo Israel, por isso me será servo para sempre. Capítulo 28 de 1 Samuel. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairão ao arraial tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isto te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu.
nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu as suas roupas e foi com os 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhas pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e encantadores, porque pois me armas um laço a minha vida para me fazeres morrer. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então lhe disse: a quem farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo Deus que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso clamei a ti, para que me faças subir o que hei de fazer. Para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não escutastes, aleluia, executaste o favor, aleluia, fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregara também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão. Aleluia, pus a minha vida na minha mão, e ouve as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e eu porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e assentou-se sobre uma cama, e tinha mulher em casa um bezerro cevado.
e se apressou e o matou, e tomou farinha, e amassou e cozeu os bolos ázimos. E o trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram, e depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também nós estarmos indo ao livro de Malaquias 3 e 4. 3 e 4 de Malaquias. Amém? Glórias a Deus. Vamos estar buscando ao Senhor também nesse livro maravilhoso de Malaquias, capítulo 3 e 4. Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o teu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e o que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará um homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal até que haja lugar suficiente para o recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus. Que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para que os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome.
e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não servem a Deus. Amém? Glórias a Deus. Quero ir com vocês também Malaquias, capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis, saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, melhor dizendo, e também o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? 2 Timóteo capítulo 1 e 2, também iremos buscá-lo para sermos uma bênção nas mãos do Senhor. 1 e 2 de 2 Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço misericórdia de ti, ou melhor dizendo, faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e na tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo os seus próprios propósitos, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que manifesta agora pela aparição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz, vida e incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guardo bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto,
que os que estão na Ásia todos apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, meu filho, fortifica-te, aleluia, na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras que para nada aproveita e são palavras de perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que, aleluia, não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece quem são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão a quem resistem a ver, se porventura porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Amém?
Glórias a Deus, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Clamamos a Ti, Pai, por esse dia, Senhor Deus, e que esse dia seja um dia, Senhor Deus, de bênçãos, ó Pai, na vida de cada um de nós. Livra, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, do latrocínio, roubo seguido de morte, de acidentes e incidentes. Que nós venhamos ser blindados, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor. Nos dá vitória, Pai, pois precisamos, ó Pai, estar subindo, Senhor Deus, a cada degrau, Pai. E não deixa que venhamos retroceder, mas que venhamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, assim conforme naquele dia, Senhor Deus, quando Moisés, Arão e Hur lutavam com os medianitas. E quando Moisés prevalecia com as mãos estendidas, Israel prevalecia. Mas quando Moisés cansava os seus braços, abaixava as suas mãos, quem prevalecia era Amaleque. Mas Arão e Hur colocou Moisés sentado em uma pedra, sustentaram seus braços até que o exército de Israel venceu os amalequitas. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos vencer, Senhor Deus, todo o principado, toda a potestade, ó Pai, que tem se opostos nos nossos caminhos. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos mais que vencedores. Que o Teu sobrenatural esteja conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Abração do pastor Carlos, que na paz de Deus te abençoe. Amém